E aí pessoal, bom dia. Pessoal, nono ano do SESC, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês. Pretendo estar em sala o mais rápido possível, né? De preferência. Tá certo, pessoal? Eu tenho certeza que tá todo mundo bem, que tá todo mundo em casa e eu fico muito feliz. Pessoal, então vamos lá, meus queridos do nono ano. Olha só, a gente vai iniciar um capítulo novo, né? Vocês estão aí, terminaram as atividades do último capítulo que a gente viu, né? O fim da República Velha, né? E agora a gente inicia um capítulo novo. Vai ser o capítulo 9, Desenvolvimento e Populismo, lá da página 183, tá? Certo? Lá do nosso livro. Porém, pessoal, a gente não vai estudar esse capítulo inteiro. Nós vamos estudá-lo até a página 192. Tá? Vai dizer, poxa, professor, mas por quê? É porque a gente está seguindo a regra ali da base comum da BNCC, tá certo, pessoal? Beleza? Então, a gente vai dar o início, certo? A esse novo capítulo, capítulo 9, Vargas, né? Desenvolvimento e Populismo, que vai falar aí da ascensão de Getúlio Vargas ao poder, lá em 1930. Galera, lá em 1930, a gente já viu também na sala de aula, aconteceu a chamada Revolução de 1930, que põe fim à República do Café com Leite, a República Velha, né? Põe fim àqueles períodos de oligarquia que existia aqui no Brasil. Tá? Então Getúlio Vargas ascende ao poder, né? E vai adotar várias medidas ali, por exemplo. Né? O Getúlio Vargas vai dar início, pessoal, a um novo período de governo, uma nova forma de governar o Brasil. Essa forma de governar se chama populismo. Né? Populismo, o que seria? Seria aquele líder carismático, né? Aquele líder que atende às necessidades do povo, né? Que um povo, a população, principalmente os trabalhadores, se sentem representados por ele, né? Por esse novo governo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele atende os interesses também da elite financeira, né? Então ele tenta agradar a todos os lados. Tá certo, pessoal? Então, olha só. O período do Getúlio Vargas, quando ele chega ao poder, ele é dividido em 3 períodos. Tá? Um governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, de 1934 a 1937. E o Estado Novo, de 1967 a 1945. Perdão. Galera, esse vídeo não vai ser muito comprido, tá? Porque senão ele acaba se tornando um pouco chato. Eu vou adicionar alguns vídeos também bem didáticos para que vocês aprendam sobre esse período, uns vídeos bem legais, né? Mas eu vou falar, vamos lá. Durante o primeiro governo de 1930 a 1934, pessoal, o Getúlio Vargas ele vai dissolver o Congresso e vai acabar com a Constituição de 1891. Tá? Ele vai, né, tirar essa Constituição, vai dissolver o Congresso. Ele também vai suspender, vai dissolver os cargos de governador e prefeitos das grandes cidades. E aí ele nomeia os interventores. Os interventores vão fazer o papel de governador, vão administrar. São pessoas que não foram eleitas, são pessoas de confiança de Getúlio Vargas. Né? Todos eles membros do movimento tenentista, que nós já vimos também no último capítulo. Certo? Nesse governo provisório, pessoal, o Getúlio Vargas, então ele toma essas atitudes aí, né, que eu já falei, mas essas atitudes vão desagradar muito a elite dos cafeicultores lá em São Paulo, que perderam muito poder com a Revolução de 1930. Então eles estão meio que, né, eles não estão gostando, enfim, o Getúlio Vargas não está atendendo os interesses deles, eles querem maior participação do governo, nem que seja de uma forma mais moderada, mas não tem jeito. Getúlio Vargas, né, concentra o poder, né, em suas mãos, e cada vez mais os cafeicultores de São Paulo, né, a oligarquia cafeicultora de São Paulo vai tomar atitudes contra o governo de Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas até vai tentar ali uma política de apaziguamento, né, vai nomear um interventor paulista e civil, né, para tentar conter os ânimos, mas não tem jeito. Né? Os paulistas vão formar a Frente Única Paulista, pessoal, né, que vai fazer aí uma forte oposição ao governo Vargas. Ainda mesmo assim, não conseguindo acabar com, né, resolver essa crise, Getúlio Vargas vai mandar lá para São Paulo para tentar apaziguar os ânimos, tentar mediar aí uma solução para esse problema, um homem chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, cara, vai ser assim, vai entrar para a história do Brasil como um grande diplomata brasileiro ao longo depois da criação da ONU lá na Segunda Guerra Mundial, certo?
pessoal, não, né? Quando Oswaldo Aranha vai a São Paulo fazer tentar acalmar essa política aí, acontece né, protestos contra a presença do Oswaldo Aranha, que era um enviado do Getúlio Vargas lá em São Paulo, e vai ter um forte protesto. Nesse protesto vai ser reprimido com muita violência, cerca de 4 estudantes vão morrer, né? E tem início aí já um estopim para o início de uma outra revolução, pessoal. É o início de da chamada Revolução de 1932. O que era essa Revolução de 1932? Na verdade, né, os paulistas pediam, na verdade, uma Constituição. Porque lá na Revolução de 1930, o Vargas chega ao poder, mas ele não, né, ele elimina a Constituição de 1891, faz uma série de mudanças, mas era uma promessa de Getúlio Vargas fazer uma Constituição, coisa que não acontece. Tanto que essa revolução ficou conhecida como Revolução Constitucionalista, né? Porque os paulistas querem uma revolução. Tá? Então, São Paulo, né, o Estado de São Paulo vai esperar que o Estado de Minas Gerais vai unir forças com ele, vai esperar que o Estado do Rio Grande do Sul vai unir forças com eles, mas isso não vai acontecer, pessoal. São Paulo vai ficar sozinho nessa batalha, vai formar aí a Frente Pública Paulista, né? Desculpa, a Força Pública Paulista, que é uma espécie de exército, para enfrentar o exército brasileiro, o exército federal. As forças paulistas vão fazer aí algumas campanhas, né? Vão arrecadar ouro, por exemplo, vai ter uma campanha lá para as pessoas doarem ouro, doarem dinheiro, para as forças paulistas conseguirem aumentar o seu exército. Não vão conseguir, pessoal, né? Cerca aí de 3 meses depois as forças paulistas vão se render, e embora militarmente tenham perdido, os paulistas ganharam, né? Mas como que perderam, né? Perderam, digamos assim, perderam a guerra, perderam, né, essa questão militar, mas ganharam aquela Constituição que queriam, né? Getúlio Vargas vai chamar uma constituinte para que essa constituinte elabore a nova Constituição, que vai ser a Constituição de 1934, pessoal. Então, vocês percebam que agora a gente tem o fim do governo provisório e dá início ao governo constitucional, porque tem uma Constituição. Essa Constituição de 1964 vai trazer alguns direitos. Ela vai durar pouco tempo, né? E vai trazer alguns direitos, pessoal. Por exemplo, vai ser instaurado o voto secreto, né? O voto secreto e universal, incluindo o voto das mulheres. É a primeira vez aí que as mulheres vão votar no Brasil, né? Eleições de um sistema federalista, né? Liberdade de imprensa e religião, eleições diretas para os cargos políticos, manutenção dos direitos trabalhistas conquistados, como férias remuneradas, e criação da justiça do trabalho. Ainda durante esse período de 1964, o Brasil, o Getúlio Vargas, vai enfrentar duas forças. Não que ele vai enfrentar, mas vai surgir duas forças nos campos políticos, né? O campo político da esquerda e do campo político da direita, pessoal. No campo político campo político da direita, a gente tem aí o surgimento da Aliança da Ação Integralista Brasileira, né? A Aliança Integralista Brasileira é um grupo inspirado nos camisas pardas da Itália, né? Na frente da Itália fascista, lá o fascismo, Benito Mussolini já chegou ao poder da Itália em 1922, então ele já está aí há muito tempo no poder. Na Alemanha, Adolf Hitler já chegou no poder em janeiro de 1933, então nesse período aí ele já está no poder, né? Então a ação integralista brasileira era muito caracterizada nesse sistema fascista, né? O seu líder, que era o Plínio Salgado, ele tinha como lema Deus, Pátria e Família, né? Eu tenho uma revista aqui, ó, revista História. Eu não sei se vai ficar escrito certo, pessoal, se vai ficar ao contrário. Mas aqui está, né, o líder Plínio Salgado, certo? Aqui vai trazer, né, o uniforme integralista, muito inspirado, né, os camisas verdes, ficaram conhecidos também como os galinhas verdes, ficaram conhecidos. Galinhas verdes era um apelido pejorativo, né, que os comunistas, os socialistas, anarquistas deram a eles, né? A sua saudação era o Anauê. Então a inspiração integralista era justamente o fascismo, né? O militarismo, o autoritarismo, certo? Essas características, né, que nós tivemos aí. E do outro lado, né, esse era um grupo de direita, e do outro lado, no grupo de esquerda, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como chefe um
né, tenentista, participava do movimento tenentista, que era o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, né, que teve a coluna Prestes, que andou cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil, né, ele vai liderar aí o grupo, né, o Partido Comunista Brasileiro, né, certo? Inclusive, né, no ano seguinte, em 1935, o Luiz Carlos Prestes vai tentar fazer uma revolução no Brasil, né, com outros. O Luiz Carlos Prestes era um capitão do exército, que saiu do exército, enfim, né? Posteriormente ele condena o governo Getúlio Vargas, dizendo que o governo Getúlio Vargas não mudou nada, que era a mesma coisa que a república oligárquica que existia antes, né? E nesse sentido, nesse tempo, né, o Luiz Carlos Prestes ele faz uma transição para o socialismo, né? Ele vai à União Soviética na época, né? Lá na Rússia, a Rússia já sofreu uma revolução socialista, que ainda vamos ver, e ele, né, vai ficar apto, né? Vai se adaptar, vai partir para a teoria marxista, né? Então ele vai se intitular como comunista. Vem para o Brasil, é tentado, forças militares no Brasil também já estavam descontentes, né? Se organizava uma revolução socialista, uma revolução comunista que vai ser fracassada, né? Vai ser muito ruim. Tem um filme que fala sobre essa revolução socialista, que é um filme chamado Olga, né? Muito bom, é um filme muito legal, que fala aí né, da tentativa de revolução e do seu posterior fracasso. Tem esse livro também aqui, pessoal, tá? Que se chama Olga, que é uma espécie de biografia da companheira do Luiz Carlos Prestes, né? A Olga, ela era uma mulher alemã, uma comunista alemã, que vai fugir da Alemanha, vai para a União Soviética. Na União Soviética ela vai ter aulas de marxismo, vai ter treinamento militar, e ela, né, tá lá vivendo na União Soviética até quando conhece o Luiz Carlos Prestes. E ela ganha uma missão do governo soviético, que é trazer o Luiz Carlos Prestes, fazer a segurança do Luiz Carlos Prestes. Então ela era uma segurança, ela ia ser segurança dele, né? Ela era uma mulher que aprendeu a pilotar, aprendeu a consertar carro de guerra, enfim, ela, né, era uma mulher que se destacou muito, né, pela sua persistência. E eles vêm para o Brasil, né, escondido, né, passam por vários países com um passaporte falso, com identidades falsas, até chegarem no Brasil, né? Só que nesse meio caminho eles se apaixonam, acabam tendo um relacionamento. A revolução aqui intentona comunista é malograda, não vai funcionar, e ela vai ficar grávida do Luiz Carlos Prestes, e ela vai ter, pessoal, um destino muito cruel, né? Porque depois de preso, do fim da intentona comunista, o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, a Olga Benário vai ser presa, grávida, e ela vai ser deportada. O governo Getúlio Vargas vai deportar ela para a Alemanha. A Olga era judia, né? Então o Hitler já está no poder na Alemanha. A gente não estudou ainda isso, mas acredito que todo mundo sabe que o governo nazista, o governo de Adolf Hitler, fez uma severa perseguição aos judeus, né, as câmaras de gás, o Holocausto, e a Olga fica presa, né, e a sogra da Olga, a mãe do Luiz Carlos Prestes, Dona Leocádia, vai fazer uma campanha internacional muito grande para que a Olga seja libertada. Não consegue, mas consegue pelo menos a guarda da filha. Então, lá na Alemanha se espera a Olga ter a sua criança, né? Ela tem uma menina que se chama Anita Leocádia Prestes. A Dona Leocádia vai adotar essa criança enquanto o filho está preso, né? E mais tarde a Olga Benário ela vai ser conduzida às câmaras de gás, né? Ela vai morrer numa câmara de gás, pessoal. Então, em 1935, com essa intentona comunista aí, o governo Vargas começa a usar muito essa ameaça comunista como desculpa. E em 1937, pessoal, né, é descoberto, o governo Vargas descobre um plano chamado Plano Cohen. O Plano Cohen nada mais, nada menos foi do que, na verdade, uma história bizarra, assim. Né? Se descobre o governo diz, descobrimos aqui uma tentativa de revolução comunista, né, de invasão comunista, judaico-comunista, não era só comunista, tinha que ser judaico-comunista também. Tá? E o Vargas vai utilizar esse argumento de que, né, esse medo da população tinha do socialismo, do comunismo, vai usar a propaganda anticomunista para, em 1937, dar um golpe de Estado. Ele já estava no poder e ele mesmo dá um golpe. Né? A gente tem o fim do governo constitucional e início do Estado Novo aqui no Brasil, pessoal.
O Estado Novo vai ser uma ditadura muito cruel do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai impor aí censura, vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, vai fazer uma censura muito grande, né? Tudo vai ter que passar por esse departamento, né? O Getúlio Vargas vai criar a Voz do Brasil, aquele programa de rádio que a gente escuta até hoje. Era obrigatório a passagem desse programa, a Voz do Brasil, porque o rádio na época era o grande meio de comunicação, e o Getúlio Vargas ia até o rádio, patrocinado pelo governo, e fazia a propaganda das suas ações, dos seus governos, e também criticava os seus opositores. Em 1937, então, né, é uma nova Constituição, certo? É criada uma nova Constituição, agora em 1937, né? Essa Constituição vai dar grandes poderes ao Getúlio Vargas, né? Então vai subtrair poderes do Legislativo, né? O Executivo, que é o presidente é o chefe do Poder Executivo, vai ter grandes poderes nesse sentido, então ele não vai precisar, né, de autorização do Congresso nesse sentido para tomar suas ações, né? A gente tem aí o surgimento de 3 partidos políticos, né? A UDN, União Democrática Nacional, né? O PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, que é um partido trabalhista brasileiro. O PTB existe até hoje, na verdade, né? Durante um tempo aí ele não deixou de existir, depois ele volta, certo? O Estado Novo, pessoal, vai durar então de 1937 a 1945. Então percebam que, né, nós já estamos na última fase do governo Vargas, né? Para a gente se lembrar, o primeiro período do Getúlio Vargas, do governo Vargas, é o governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo é o governo constitucional, de 1934 a 1937. E esse último é o governo de 1937 a 1945. Então é durante o Estado Novo que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil vai fazer uma aliança, embora assim as suas características políticas do Getúlio Vargas eram muito parecidas com a do Benito Mussolini na Itália, né? Os Estados Unidos vão convencer o Vargas, convencer entre aspas, né, a ficar do lado dos Estados Unidos, pessoal, né? Por exemplo, a gente vai ver um assunto que a gente ainda entra mais em detalhes quando a gente estudar a Segunda Guerra Mundial, mas, por exemplo, para construir o Vargas, ele vai ter uma característica muito grande, assim, ele vai deixar a atividade econômica rural do Brasil, que existia até então, e vai investir muito grande na industrialização, né, a industrialização. Então ele vai pedir, assim, vai construir a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, tá? Quem que vai construir isso daí? A empresa para construir são duas, uma é americana e outra é alemã, né? Então o governo brasileiro vai dar a licitação para essa empresa americana, porque o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, já está fazendo uma força no Brasil, já está exercendo uma força, né, pressionando o Brasil a ficar do lado dos aliados, pessoal, tá? Porque o Brasil, né, embora longe da Europa, o Nordeste brasileiro, ele era um ponto estratégico, ele era um ponto chave para espionagem, para lançar navios, né, para a África, para a Europa. Era um ponto estratégico no Atlântico, no Oceano Atlântico. Então por isso era necessário. Inclusive, tá, os Estados Unidos, né, que eles não são bobo nem nada, eles já tinham um plano para a invasão do Nordeste brasileiro caso Vargas não aceitasse isso. Então já isso é um plano que existe, a gente pode pesquisar nos arquivos, né? Os Estados Unidos não iam invadir todo o Brasil, mas o Nordeste brasileiro lá, aquelas bases lá de Natal, seriam dominados pelos americanos e usados por eles durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso era um fato, pessoal, tá? Então em 1945 põe fim ao Estado Novo, pessoal. Eu falei para vocês, né? Comentei com vocês que por que põe fim ao Estado Novo? Porque assim, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ele vai se autoproclamar o arsenal da democracia. Os aliados será o arsenal da democracia, né? Então são governos democráticos indo combater a tirania dos governos autoritários, que era o governo da Itália fascista e o governo da Alemanha nazista. Muito bem, mas eu acabei de falei há pouco tempo que as características do governo Vargas, né, elas eram muito parecidas com o governo da Itália. Mas como que o governo brasileiro, que tinha características com o governo da Itália, pode se chamar de democracia? Pois bem, esse é um dos fatos, pessoal. Uma coisinha que eu esqueci, galera. Durante o Estado Novo é criado também
a consolidação das leis do trabalho, que é os direitos trabalhistas que a maioria dos direitos trabalhistas que a gente tem até hoje. Jornada mínima de trabalho, férias remuneradas, né? Uma questão previdenciária para acidente de trabalho, para gestantes, né? Nesse sentido aí, certo? O que acontece? Tem um livro também muito legal, pessoal, que fala do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é esse livro aqui, 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecidas. Não é historiador, o João Baroni, ele é músico, né? Ele vai falar justamente dessa questão. Por exemplo, assim, ó, os americanos vão os brasileiros vão se questionar assim muito. Poxa, por que eu vejo o soldado americano votando para presidente da República, por exemplo, em cima do tanque, né? Ele estava na Europa lutando na guerra, mas estava votando. E por que nós brasileiros não podemos votar? Como é que a gente vem defender né? A gente vem defender a democracia num governo autoritário, mas quando a gente está em casa, o governo Vargas ele também é autoritário, ele também é uma ditadura. Certo? Então começa um questionamento muito grande. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial mudou o Brasil. A maioria dos brasileiros não tem essa noção, mas ela mudou muito o Brasil. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né? Só para a gente ter ideia, os pracinhas que lutavam lá na Segunda Guerra Mundial, pessoal, quando eles voltaram para o Brasil, eles já não eram mais militares. Né? Durante a viagem de travessia, que é feito, quando chegam aqui é feito um desfile, quando eles põem o pé no Brasil, eles deixam de ser militares. Inclusive, o desfile dos soldados, né, pela vitória do Brasil na Itália, os soldados estão sem as suas armas, por exemplo. Eles fazem um desfile desarmados. Porque o Getúlio Vargas o Getúlio Vargas temia que esses soldados armados, chegando no Brasil, fossem direto ao Palácio do Catete, destituí-lo do poder. Isso não acontece nesse momento, mas posteriormente forças militares vão depor o presidente Getúlio Vargas, né, de seu cargo em 1945. O Getúlio Vargas publicamente aceita numa boa isso, ele não vai criar caso para isso, né, e ele se retira aí da vida política, pelo menos por enquanto, né, até 1951, quando ele volta ao poder. Porque embora o Getúlio Vargas tenha muita oposição nesse sentido, a maioria dos trabalhadores urbanos ele gostava do Getúlio Vargas, né? Inclusive surge um movimento chamado queremismo. Queremismo nada mais, nada menos era do que queremos Getúlio, né? Eram trabalhadores que queriam Getúlio, mas não através de um governo ditatorial e antidemocrático. Queriam que Getúlio voltasse através da democracia. Em 1951 vai ter, em 1951 vai ter eleição para o Brasil, né? E depois do governo do general Dutra, o Getúlio Vargas volta ao poder democraticamente, pessoal, certo? E daí ele vai, né? O governo dele vai acabar em 1954, mas esse é um assunto mais para depois, tá certo, galerinha? O vídeo ficou um pouco comprido, né? Eu leio com bastante atenção lá as atividades que vocês têm que fazer, me mandem pelo Schoolis. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem pelo chat do Schoolis, que assim que eu puder eu respondo. Tá certo, galera? Um abraço e tudo de bom, hein?